Então, a gente vai falar sobre possibilidades dentro da área de jogos, né? E as funções dessas possibilidades. Então, antes de iniciar a falar sobre quais são essas possibilidades, quais são essas áreas, eu queria deixar bem explícito que na hora da produção de jogos a gente só não tem a parte da produção do desenvolvimento de fato, tá? Mas a gente também tem a pré-produção e a pós-produção dos jogos. Então, a pré-produção e a pós-produção, eles vão demandar outras áreas, outras profissões dentro dos jogos, né? Que não necessariamente são as que a gente vai ver hoje. Mas como a gente tem um espaço de tempo limitado, tá? Então, a gente vai falar da parte de produção. Então, para começar, o que vem na sua mente quando a gente fala de produzir um jogo, né? Normalmente, quando eu faço essa pergunta para as pessoas, as respostas são sempre as mesmas, né? Que é programação, som e arte, tá? E é normal, é comum que essas sejam as primeiras áreas que venham à mente, porque programação, né, tu comprou um jogo, tu tá ali jogando, se não for um jogo de tabuleiro, né, claro, tu tá ali experienciando esse jogo, então tu sabe que esse jogo foi programado, então é óbvio que isso vem à sua mente, né? O som, porque tu tá ali ouvindo os efeitos do jogo, tu tá ali ouvindo a música tema do jogo, então isso vem à sua mente, né, quando falamos de jogos, e claro, a parte da arte, né, que é uma parte visual, tu tá ali visualizando, então isso vem, tá? Só que, além disso, nós temos outras áreas, e essas áreas que parecem tão simples, resumindo ela em 3 pedacinhos, né, elas são um pouco mais abrangentes do que a gente imagina, tá? Então, a minha ideia hoje é apresentar essas áreas para vocês. Primeira área, produtora, claro, né? A minha. Então, a parte da produção, tá? É uma parte do desenvolvimento, ela vem desde aquela pré-produção que eu falei para vocês, mas ela entra na parte do desenvolvimento, tá? E é uma parte que cuida da organização do projeto, né? E eu botei esse monte de palavras que talvez vai ser um pouco difícil agora de explicar, né? Mas tem muitas funções dentro dessa profissão, né? Que é do gerenciamento. Então, tem a parte de Kanban, né? A parte de tasks que a gente tem que cuidar, que são as tarefas, né? A gente tem que cuidar, fazer reuniões com as equipes para cuidar das tarefas da equipe. A gente tem que saber gerir o tempo, né? A gente tem que criar o roadmap com as entregas para o cliente, para ter uma boa comunicação com o cliente, falar, o teu projeto tem a duração de tanto tempo. Para a gente cumprir esse tempo, a gente vai entregar as tarefas em tais datas. Então, a produção, ela é uma área, né, dentro do desenvolvimento, faz parte do time de desenvolvimento, tá? Que é para cuidar da organização. Então, a gente está sempre falando diretamente com o time, pedindo explicação de como é que está a situação, verificando com o time se as tarefas vão atrasar ou se as tarefas não vão atrasar. E, claro, a gente também está sempre cuidando de quantas horas essas tarefas vão ser feitas, se essas tarefas elas foram estimadas, né? O programador, por exemplo, falou, eu vou demorar 5 horas para fazer essa atividade. Se ele realmente vai demorar essas 5 horas, se ele vai passar dessas 5 horas ou não, porque time is money, né? Então, a gente tem que cuidar para o cliente se a gente realmente está tendo, ao longo do projeto, cumprindo essa estimativa de horas, tá? Então, a primeira das áreas que eu queria apresentar é essa parte da produção. Como saber se tu gosta de produção, né? Bom, se tu é uma pessoa que gosta de planilha, principalmente, de organização de dados, tu é aquela pessoa que adora se planejar, né, fica num planner e tudo mais, com certeza tu vai curtir a parte de produção, tá? A segunda área que eu trouxe é a área de game design, tá? Então, tu pode ser um game designer. E para explicar melhor a área de game design, eu trouxe um exemplo aqui do Pac-Man, tá? Por exemplo, se
eu precisasse apresentar o Pac-Man para alguém que nunca ouviu falar do jogo. Esse jogo não existe, a gente vai ter que desenvolver o jogo do zero. Como que eu faria para apresentar esse jogo para essa pessoa, né, para essa equipe de desenvolvedores? Bom, eu quero que vocês participem um pouco, então eu vou perguntar para vocês, como que vocês explicariam o jogo do Pac-Man? Vamos ver nos comentários aqui. Para uma pessoa que nunca viu o jogo do Pac-Man. Sem timidez, gente. Vou começar, então. Vamos lá. Nós temos, então, uma tela com um labirinto aberto, ou seja, ele não tem becos, né? E nesse labirinto tem um monte de pontinhos, ok? O personagem principal, ele tem que comer todos esses pontinhos, né? Ele é uma cabeça com uma boca apenas, e ele tem que comer todos esses pontinhos para passar de level, né? Então, a gente já tem um pedaço do jogo para a pessoa já começar a imaginar. O que mais que a gente pode colocar? Um esboço, desenho do jogo. Sim. Fugir dos fantasminhas. Perfeito, Lari. Então, nós vamos explicar que nós temos 4 inimigos, que são os fantasminhas, né? Que os 4 têm habilidades diferentes, mas eles correm atrás do Pac-Man, do personagem, e a gente tem que fugir desses fantasmas. Aí tem um pontinho que é maior que o outro, o Will falou ali, né, da bolinha que tem que coletar pontinhos enquanto foge dos fantasmas, que quando tu pega ele, os fantasmas se tornam frágeis, né? Então, no momento que tu pega aquela bolinha maior, os fantasmas vão se tornar frágeis e se eles encostarem em ti, eles vão morrer. Então, a gente fez uma explicação prévia, né, do jogo, mas já deu para uma pessoa que nunca viu esse jogo entender como esse jogo vai ser, certo? Então, mais ou menos essa é a função base do game designer, tá? Ele tem que definir todo o jogo e passar esse jogo para a equipe, para que essa equipe de desenvolvimento trace quais são as tarefas que tem que fazer para desenvolver esse jogo. Então, o game designer, além do producer, né, do produtor que eu falei anteriormente, é a pessoa que também trabalha na pré-produção, que faz toda a criação do conceito do jogo e como que o jogo vai ser, né, antes do jogo ser aprovado para desenvolvimento. Tá? Eu coloquei aqui o Miyamoto, né, para quem conhece, um dos game designers mais famosos, né, que ele começou como game designer, foi para lead designer, daí hoje ele é produtor de designers, então, né, para quem não conhece, é o da Nintendo, né, game designer da Nintendo, meu grande husbando, adoro ele. E eu coloquei aqui também uma imagem de folhas, né, praticamente um livro, que é para representar, para quem tem interesse na área de game design, que vocês vão escrever muito. Então, vocês vão ter que escrever sobre todo o jogo, como que o jogo vai ser, que plataformas que esse jogo vai ser jogável. Ele vai ser feito para PlayStation, vai ser feito para Google Play, né, para mobile. Então, isso entra dentro da área do game design. Tudo isso tem que ser explicado, tá? O game design, ele tem também... esqueci de um slide. Volta. Rebobina. Ninguém viu. Nada aconteceu. Se vocês quiserem saber mais sobre o game design em si, né, teve a palestra anteontem da Renata Rapio, que foi sobre os conceitos básicos do game design. Então, depois dessa palestra, por favor, não me abandonem. Agora não, depois. Vocês chegam lá para dar uma olhada, tá gravada, tá? E tem vários conceitos lá de game design bem legais. Então, se vocês quiserem saber mais sobre game design em geral, dá uma passada nesse vídeo aqui, tá? É só clicar ali no YouTube do Ideias do Futuro, vai estar lá listado. Mas, então, dentro das subdivisões do game design, a gente tem outras aplicações, como, por exemplo, o character design, que é o design de personagens, né? Onde o game designer, ele tem que explicar como que vai ser o personagem, fazer um briefing desse personagem, né, que é uma explicação prévia, para que depois a equipe de arte né, consiga desenvolver esse personagem juntamente com o character design, né? Então, eu coloquei ali algumas
algumas ideias do que passar, né? Por exemplo, a personalidade do personagem, né? Tem autonomia, é forte, empoderada, autêntica, ousada, personalidade forte, né? Colorida, vivo, brilhante, expressivo. Então, toda essa parte da personalidade, ela vai ser passada, ela tem que ser descrita, né? Também tem a parte do roteiro, né, do background do personagem que tem que ser descrita. Então, tudo isso é a base para a construção do personagem. Depois, nós temos também a parte de level design, que é a construção de levels, de fases do jogo, né? Então, eu coloquei aqui o Super Mario Maker, tá? Que ele é um jogo muito focado nessa parte de construção de level design, para deixar de dica para vocês, se vocês quiserem experienciar como é criar fases, para ver se vocês vão gostar disso, tá? Por causa que essa também é uma área que em grandes empresas ela é exclusiva, né? Tem uma pessoa exclusiva para fazer o level design, tá? Então eu deixo de dica aqui para vocês este jogo aqui para vocês criarem fases e verificarem se essa é uma das áreas que vocês gostariam de seguir. Tem outras subdivisões, né? Como a subdivisão de UX, que é toda a parte da interface ali da experiência do usuário, né? UX é User Experience, né? E que é a experiência do usuário. E ela vem de toda a parte de barras de vida, informações do jogo que são passadas para o player, né? Para o jogador, que ele necessita para jogar. Então, a gente tem ali o minimapa, por exemplo, né, o score dos dois times, caso for competitivo, né, a linha de vida ali, qual é a arma que tu está utilizando, se ela tem quantidade de bala, se não tem. Então, são todas as informações que o player, o usuário, ele precisa. Bom, essa área, ela só coloca as coisas na tela? Não, tem todo um estudo, tá? A pessoa focada em UX, ela faz todo um estudo para entender onde que fica melhor essas informações, tá? Na nossa visão, enquanto a gente está jogando, para que a gente consiga acessar essas informações com facilidade. Tem muita gente que entra em jogos e reclama, né? Nossa, eu não consigo olhar o mapa enquanto eu jogo, né? Então, essa é a função do UX, né? Tipo, ele tem que facilitar essa parte para o jogador.